Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. Redação 6. Na aula de hoje, teremos uma discussão direcionada de temas com foco no Enem, questões brasileiras, além de análise de textos exemplares e ou problemáticos. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares e estamos aqui para mais uma aula de redação. A nossa aula de hoje é extremamente especial. Nessa aula, nós vamos promover uma discussão direcionada de várias questões brasileiras. Assuntos esses que serão vistos em formas de tópicos de questões que poderiam ser abordadas em temáticas que envolvam sempre uma cobrança de nível nacional. Como sempre é cobrado na prova do Enem. Sempre temas ligados à ordem política, social e cultural do país. Discussão direcionada de temas com foco no Enem, questões brasileiras. Vamos lá? Para traçar um pequeno panorama sobre a questão no Brasil, escolhemos 3 tópicos que não são tópicos a serem abordados num tema específico, mas tópicos que poderiam muito bem ser articulados a qualquer outra cobrança temática. Os tópicos são a manipulação de poder, a questão da corrupção, como também o uso da força. Para termos como exemplo, a proposta do Enem em 2009, no seu vestibular, pedia do candidato a reflexão sobre a seguinte frase-tema: o indivíduo frente à ética nacional. Há de se entender que em 2009, então, o candidato bem instruído, ele poderia muito bem articular diante dessa discussão esses 3 tópicos, como a manipulação de poder, sobretudo advinda das classes hierarquicamente superiores às classes mais baixas, a corrupção como uma forma de instrumento também de poder, dessa massa de manipulação, como também o uso da força. Vejamos então como é que 3 tópicos poderiam muito bem ser interligados a uma cobrança específica de um tema de vestibular. Vamos começar a traçar um panorama maior sobre o Brasil. Há de se entender que a sociedade brasileira ela é vista, tida como uma sociedade complexa e bastante heterogênea. É só você perceber o tamanho do país, a diversidade entre as regiões, são diversas culturas. Isso caracterizando uma hierarquia entre elas, favorecendo algumas e depreciando ou até mesmo extinguindo outras culturas. A colonização, o imperialismo, o coronelismo, as oligarquias e a existência de um Estado marcado por autoritarismo burocrático contribuíram para a formação de uma nação de forma violenta. Quando estudamos em história a formação do nosso povo, há de se confirmar essas referências, sobretudo com os termos ligados à colonização, imperialismo, coronelismo, oligarquias, etc. Com isso, pessoal, a hierarquização gerou uma sociedade baseada em quê? Troca de favores, jogos de interesse e jeitinhos intermináveis, faltando uma posição efetiva e eficaz do Estado. Talvez coubesse ao Estado uma maior interferência, sobretudo nessa troca de favores, quando, na verdade, por muitas vezes, é o próprio Estado quem estabelece essa troca de favores, esses jogos de interesse e os próprios jeitinhos intermináveis. Bom, diante disso, começou a surgir uma doutrina filosófica atribuída o nome de relativismo. Essa doutrina filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. O aspecto mais importante é a aceitação das diversas visões. Com isso, caberia ao candidato mostrar que existem diversas visões sobre o mesmo assunto, cabendo à sociedade saber administrar essas diferentes visões sobre o mesmo assunto. Inviável é viver em um regime político e somente se aceite uma própria doutrina, uma única doutrina. Deve-se relativizar o olhar e saber depreender quais são as iniciativas que verdadeiramente são adequadas. Por isso, a essa estrutura do relativismo, em argumentação, inclusive, se estuda como uma dialética, cabendo, então, ao sujeito que vive no Brasil sempre aprender a olhar os olhares diferentes, construindo para si um raciocínio dialético. Tudo bem? Um outro ponto muito importante de se identificar na sociedade brasileira é o lado da sua democracia racial. A adaptação do modelo hierárquico português para a nossa realidade. O que confirma, então, a teoria de que
o caso de vivermos, afirmarmos que vivemos numa democracia racial, será mesmo desde o instante em que adotamos o modelo de hierarquia portuguesa para a nossa sociedade? É algo que cabe ao candidato refletir. Desde a independência, a nossa elite foi capaz de manter as posições bem determinadas e não integrou as diversas classes e raças, mantendo a sociedade como hierarquizada e desigual. Ou seja, há de se entender que numa redação, este problema não é um problema fruto da atualidade. Isso já vem de longa data. O Brasil não é uma democracia racial em que não há distinção entre os cidadãos de diferentes cores. Não vivemos em plena harmonia social. Uma ótima maneira, aluno, da gente mostrar isso são estatísticas que comprovam a disparidade dos salários entre negros e brancos. Não só a discriminação racial, até mesmo social. Nossa famosa harmonia social, na verdade, não foi de fato alcançada. Claro que o assunto rende uma discussão profunda. No entanto, quando a gente afirma que o Brasil não é uma democracia racial, há de se ter bastantes elementos que fundamentem essa opinião, ok? A visão que o brasileiro tem sobre o país e sobre si mesmo. Este é um ponto bastante interessante. Essa crença de estar acima do caótico cenário nacional. Já percebeu como é que o brasileiro sempre se gosta de colocar numa situação acima da que outros se posicionam? A ação privada não influencia ou não determina tanto quanto a ação pública. Criamos então o que a gente chama de um paradoxo brasileiro. O que seria o paradoxo brasileiro? Queremos a mudança, mas não mudamos para alcançar. Impressionante, não? Essa seria uma ótima crítica a ser colocada numa redação. É o típico raciocínio que a gente gosta de criticar o outro. Mas se estivéssemos no lugar do outro, talvez até fizéssemos pior que ele. É a típica situação em que o cidadão brasileiro gosta de opinar sobre o comportamento do político, em que é ótimo comentar que o político é o corrupto, o político desvia verba, enquanto o próprio cidadão, ele mesmo no seu comportamento diário, cotidiano, está recheado de problemas e de defeitos. Quem é ele, no caso, então, para apontar o erro do outro? É o grande paradoxo brasileiro. Ser cidadão parece você estar numa postura de destaque, quando, na verdade, todos deveriam ser vistos, ser entendidos. Eles fazem parte da mesma cidadania. A partir disso, então, a gente define um conceito que é chamado de conceito do homem cordial. Isso é também um conceito estudado em faculdades, em academias, um antropólogo quem já teria definido sobre o homem cordial. Estudamos então, pessoal, o que a gente chama de cultura da personalidade. É a forma radical de individualismo em que se imperam os sentimentos de responsabilidade e dignidades pessoais. A consciência coletiva não consegue formar-se e estabelecer-se como princípio social, pois a vontade individual prevalece. Estão vendo como esse tópico confirma a explicação anterior, em que estamos falando que essa consciência coletiva ela não consegue ser formada nem estabelecida, porque parece que tudo aquilo que o cidadão acredita, os seus próprios conceitos, são muito mais verdadeiros do que quando atendem à vontade de todo um grupo. Compreendeu? Quais são as consequências disso? Ótimos termos e expressões e referências a serem utilizadas na sua redação. O jeitinho brasileiro e a lei de Gerson são consequências de uma organização social que nunca favoreceu o coletivo, sempre se preocupou com o individual. Criou-se, então, a figura do malandro, o dono do jeitinho, estranha forma de identidade nacional. O que seria esse jeitinho brasileiro? É o velho lema da lei de Gerson: gosto de levar vantagem em tudo. Não importa o meu erro, gosto de levar vantagem. Impressionante é como o indivíduo quer levar vantagem, mas o outro sempre é o errado. É a cultura da transferência do erro, entende? Errado eu? Não, errado o outro. Grande parte do povo brasileiro usa essa malandragem para não deixar valer para si aquilo que deveria valer para todos. Então, pessoal,
Nessa referência que vimos agora, da ilustração do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, essas seriam ótimas maneiras de você ilustrar a sua redação. Grande parte do povo brasileiro usa essa malandragem para não deixar valer para si aquilo que deveria valer para todos. Essa é uma ótima visão a ser colocada numa redação. Claro que caberiam aqui exemplos para sustentar essa determinada opinião. Mas quando se coloca a lei de Gerson, o jeitinho brasileiro, o candidato com certeza está ganhando muitos pontos nas referências interdisciplinares. Lembra que o candidato deverá ser capaz de desenvolver um tema relacionando, ligando a uma área do desenvolvimento humano? Aqui estão dois conceitos muito utilizados pela sociologia, por exemplo. Caberia então ao candidato ter esse conhecimento prévio. Por isso, a lei de Gerson, que se sustenta no ditado de gostar de levar vantagem em tudo. Acabam que são expressões sinônimas, o jeitinho brasileiro e a lei de Gerson. Ótimas referências a serem usadas no seu texto. Pessoal, grande dica para a aula de hoje. Seria muito interessante que você visualizasse essas questões brasileiras, fazendo sempre um paralelo com leitura de notícias do jornal, com seus elementos estudados em História e Geografia, principalmente essas duas matérias. Façam sempre um link. A leitura das notícias atuais, cotidianas, com as nossas histórias do passado. Vocês vão perceber que muito daquilo que vimos hoje em notícias são consequências daquilo que a história já lhe mostrou que ocorreu também no passado. Fica essa dica para a aula de hoje, ok? Um grande abraço. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 30. Bom estudo e até a próxima aula!